Bom dia, senhores. Mais um programa XP Connection no ar, sexta-feira, último programa do mês de janeiro. Parece que 2015 não acabou, certo, Gustavo Cruz? Vamos torcer pra que sim, né? Que a coisa vai melhorando, mas infelizmente esse começo de ano foi bem turbulento, né? Bem pior do que esperado, não só aqui, mas também lá fora. Acho que logo de cara, na primeira semana, primeiro dia útil do ano, a China já bateu no mundo inteiro. É isso aí, o cenário segue extremamente desafiador. O pessoal perguntando aqui, porque a gente estava atrasado com o programa, eu estava gravando. Eu estava gravando um programa de dólar aqui, né? A gente está gravando para falar da importância em se proteger ativos de dólar. Por isso que a gente parou, terminou a gravação 11h32, até arrumar aqui o estúdio. Então a gente tenta sempre entrar na hora, mas às vezes não dá. Tem que olhar a abertura em Nova York, né? Tem que olhar, sair os dados do PIB nos Estados Unidos. O Gustavo veio correndo para cá, eu estou no estúdio desde 11 horas. Então é por isso, não é porque a gente não quer fazer o programa no horário, e sim porque ou tem outro programa na grade, ou tem uma gravação para fazer, ainda mais aí turbulentos como o atual. Mas vamos falar sobre isso, né? Tem vários assuntos aqui, hoje para falar. Quer falar do PIB? Começa com o PIB que eu tô pegando as perguntas, então, nos Estados do PIB Unidos. Que acabou de sair, eu não olhei com tanto detalhe, né? Porque justamente saiu 11h30, mas é a primeira estimativa, pessoal, sempre lembrando que lá tem várias e varia muito entre as estimativas. A estimada era 0,8% de crescimento, veio 0,7%, pouco abaixo do esperado. O consumo pessoal esperado era 1,8%, veio 2,2%, então veio bem mais forte também. De qualquer forma, acho que é muito cedo para falar ainda, e veio quase praticamente como esperado. Acho que não tem muito o que falar que isso é um sinal de que a economia não está tão forte, nem que está tão forte porque veio. Acho que é só realmente ficar na cautela. Acho que o Fed sinalizou na última reunião que vai definir os próximos passos baseados na economia, mesmo discurso de sempre. Falou que não descarta março, mas acho muito difícil. Acho que para isso ele teria que dar uma sinalização mais forte. O próprio mercado só precifica duas altas na taxa de juros, uma em setembro e uma em dezembro. Então, acho que do pouco que eu vi agora, que eu consigo comentar é isso. Mas eu queria comentar, quando você pega as perguntas, um outro ponto, né? Hoje eu já vi aqui algumas pessoas falando do pacote de ontem, a gente vai comentar com mais calma. Mas de um outro resultado de PIB que é bem interessante para a gente pensar um pouco sobre o que a gente quer, que a gente precisa de uma agenda para o país, não só agora, né, para esse ano, a gente precisa de uma agenda para o médio, para o longo prazo principalmente. Acho que é uma das coisas que mais tem travado o país é justamente essa falta de perspectiva. Em todas as sondagens é apontado, tanto para os serviços, comércio, indústria, todo mundo fala que a falta de perspectiva para o futuro atrapalha muito traçar planos para os próximos... pro negócio. E hoje a gente teve o PIB da Espanha crescendo 3,2% em 2015 e os economistas de lá citando o que fez a Espanha tá se recuperando, o que está sendo bem decisivo, um dos principais pontos. A reforma trabalhista de 2012, que foi muito contestada, que a população bateu muito diferente, que é uma medida extremamente impopular para aprovar, muito difícil de ser aprovada, porque ela flexibilizou bastante as normas de trabalho, facilitando muito a demissão de empregados, o que, de primeiro ponto, parece muito difícil, parece muito ruim. Mas, por outro lado, facilitou bastante a contratação de empregados também, porque quando uma empresa pensa se vai contratar um empregado, ela pensa o quanto que ela vai ter que, se der errado, quanto que ela vai ter de ônus também, se tiver que demitir. E nesse ano de 2015... o crescimento de emprego subiu muito lá na Espanha. Eles também flexibilizaram o salário, podendo pagar menos. Isso, no geral, está impulsionando a economia espanhola para um crescimento mais sustentável no longo prazo. Então, a gente pode tirar algumas lições deles para cá também. Quer acrescentar algum ponto disso? Eu vejo pacotão, não tem demanda para o pacotão, o problema não está na oferta de crédito, o problema está no crédito caro, tá, que as famílias estão extremamente endividadas, e até o Luiz colocou aqui, essa política expansionista do crédito não gerará mais inflação. Acredito que sim. Agora a preocupação é se ela volta para 2 dígitos, essa inflação. A gente acha que é 7,5, 8. Eu estava conversando, né, vi ontem um economista amigo meu,
E ele estava falando, cara, muito provavelmente a gente vai ter 2 dígitos de inflação esse ano, não vai ser isso que o governo espera não. Até porque já chutou o balde em relação à meta, né, para variar a meta de inflação. A gente tinha que cortar custos, vínculo fiscal e não elevar impostos apenas, e agora incentivar crédito, é um contrassenso, não faz sentido nenhum com a população endividada. Cadê os investimentos? Não se faz investimentos, e sim dá crédito. Dar crédito foi o que gerou a inflação. É impressionante, infelizmente, isso. É bem esse ponto, né? O pacote foi colocado, foi apresentado ontem pelo Nelson Barbosa, pode chegar a 83 bilhões, mas muito depende também de quanto que vai ter de demanda por esses créditos. As empresas, as famílias estão mais apreensivas, mais cautelosas na hora de tomar crédito, por justamente não ter perspectiva de melhor, o cenário está só piorando, as expectativas só pioram, e outra porque, pelo que você falou, elas já estão muito endividadas e já estão tendo dificuldade de honrar essas dívidas. O custo do salário mínimo, né, essa indexação do salário mínimo num cenário como esse, é o pior dos mundos, né? Aí sobe um salário mínimo desse jeito, como é que o empresário fica, né? Ninguém pensa. O maior hoje sócio do empresário nada mais do que o governo, né? E quer aumentar aí nessa participação, é lamentável. Tem aqui o Sardinha falando justamente isso, que o pessoal já está com uma dívida muito alta, quem vai querer mais se endividar? Esse é um dos principais questionamentos. Sim. Por isso que eu falo, proteção via dólar. Esse dólar vai continuar subindo, veio para ficar, ele pode até aumentar, disparar desse dólar por conta da dívida pública. Estados quebrados, prefeituras quebradas, quem vai ter que honrar com isso, quem dá esse crédito é o governo federal que vai emitir mais moeda, emitindo mais moeda, nós temos inflação vindo, então veio para ficar. Então por isso que a gente recomenda títulos pós em IPCA e também dólar é uma boa. Já perguntaram aqui, fala um pouco sobre esse XP Global Credit, é uma boa opção para exposição a dólar? Sim, concordo com você, a gente já vem recomendando ele, mas se você olhar no gráfico, ele está abaixo do dólar. Poxa, mas ele está dando uma rentabilidade abaixo. Não, é só o seguinte, a marcação é mercado desses títulos. O que acontece? Muita gente vendeu o título acaba valendo menos, a marcação no mercado dele é ruim, só que ele vai continuar te pagando aquele dólar mais uma taxa, depois volta. Acho que vale a pena sim aproveitar esse momento. Bolsa subindo, a crise acabou? Não acabou. A gente... Óbvio que vai acontecer, vai entrar volatilidade, vai permanecer assim. Olha ontem Petrobras. Petrobras não está caindo 3, passou a subir 12. Eu queria entender porque ela passou a subir 12. Aí viu o petróleo subindo 7. Mas, mas 12 não faz sentido algum. E o que o Bendini falou, corte de 1.800 bi. Petrobras tem 506 bilhões de reais de dívida, 73% está em dólar, 8% está em euro. Não tem solução para a companhia senão aumento de capital. O que eles estão fazendo é medidas paliativas para postergar isso. Então vai puxar para baixo. O que eu acho do call do Wagner Caetano? Está sendo extremamente falado isso. Até a produção aqui, o pessoal aqui, o Bom Dinossauro, que participou do filme, né? O Bom Dinossauro, que era ali o atuante ali na parte do menininho, né? Que não fala no filme, ele trabalha aqui na produção, por isso que ele não aparece, ele não fala. Eu tô dando spoiler do filme. Não tô falando spoiler. Não, só falei que ele aparece lá. É o Bom Dinossauro, é do filme. Ele não parece um dinossauro, né, cara? Então, ele falou que foi um dos mais vistos. Aí tem muita gente me perguntando sobre esse call em Gerdau. Já me perguntaram assim, o valor de mercado da Gerdau, GGBR, tá? É de R$1 bilhão? Não, de forma alguma. O valor de mercado da Gerdau hoje é 5,5 bi. Só que as pessoas confundem. O valor de mercado você tem que somar o EV, o valor total da companhia, né? Enterprise Value. Ela tem de dívida, dívida líquida, 21 bilhões de reais. Com 5,5 bi, 26 bilhões e meio de reais é o que vale a Gerdau. Ela continua não sendo barata, reportou um resultado um pouquinho melhor, tem exposição aos Estados Unidos, tudo isso, mas o cenário segue extremamente desafiador, fora o problema de governança corporativa que teve. A emissão no anual para pagar dividendos, aumentar a alavancagem da companhia. Seguimos não recomendando exposição ao ativo. Não adianta querer, quero apostar, aposta, virou cassino, naquele ativo que ele vai dobrar. É igual falar, compra Petrobras. Não compra, a gente segue short no ativo, que vai precisar de um aumento de capital, não tem muita saída. Então, a gente não recomenda. Vai no Itaú, vai em BB Seguridade, vai em Sulamac, a gente sempre falou sobre resultado de seguros, né, de seguradoras vindo bem, veio o resultado do Bradesco, a parte de seguros veio muito bem, tem uma Cielo ainda, ativos mais resilientes, uma Ambev, a gente recomendou, estava 16 e pouco, está nas nossas carteiras, hoje inclusive mudamos a nossa carteira mensal, tiramos Croto, incluímos Ambev, aumentamos a exposição ao Itaú para o resultado, então assim, vai ativos para vocês ganharem 30%, 40%, ao invés de querer dobrar o patrimônio. Não tem caminho fácil para isso. Não iria em Gerdau. Boa. O Luiz falou aqui se esse pacote é caminhando para a velha matriz, nova matriz. A velha nova matriz macroeconômica. Exatamente, infelizmente. Tudo que a gente teve de pingo de esperança ano passado com o Levi parece que foi por água abaixo com essa troca de ministros.
E então, essa medida realmente parece muito mais com o que estava sendo feito anteriormente. As medidas do ajuste fiscal que poderiam ir para lá, da reforma da Previdência, da aprovação da SPMF, parecem muito mais que o governo não está com isso realmente em mente, está só querendo passar o processo de impeachment, e essas medidas da CPMF e reforma da Previdência vão ser só uma desculpa para chegar no final do ano e alterar a meta e justificar o porquê que não conseguiu cumprir a meta. Mas tem meta? Fiscal. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta que não existe meta, é isso? Então parece que é muito mais isso, realmente um trabalho, um esforço para que elas sejam aprovadas, não parece ser realmente o foco do governo. Boa, tem uma pergunta aqui para você agora, para Gustavo Cruz, sem bullying com Gustavo Cruz. O Pablo está perguntando, com esse pacote de estímulos é deixada de lado da parte fiscal, vocês acham que haverá corte da nota pela Moody's e S&P? Acredito que sim, né? Se não me engano, a Moody's é a única que falta para retirar o grau de investimento, então questão simplesmente de tempo, eles perderam tempo, né? A Fitch antecipou, que era sempre a que ficava por último, a Moody's está faltando e vai tirar o grau de investimento. Quanto mais deteriorar o fiscal, mais chance de novos rebaixamentos, conforme a gente já teve alguns até pontos que podem piorar as coisas, justamente quando começou a discussão de usar reservas, isso se realmente ocorrer. Aí a gente tem novos rebaixamentos praticamente instantaneamente, a S&P já mostrou várias vezes que não está de brincadeira, que se sinalizar que vai fazer algo errado contra o reajuste fiscal, vai rebaixar mesmo. Então sim, Pablo, provavelmente a gente vai ter novos rebaixamentos, pelo menos da Moody's nesse ano, com certeza. A gente segue recomendando exposição a dólar, não a fundo cambial, tem um fundo aí Global Credit da XP e também operações de derivativos, né, você pode comprar até uma call de dólar, tá barato hoje, uma call de 4,80 para final do ano, tem várias maneiras ali de a gente se expor, né, fale com o seu assessor, por exemplo, tem emissões do COI também, certificado de operações estruturadas, acho que vale a pena sim, como eu falei, o dólar tem de continuar subindo. Aí o SMP fez uma pergunta aqui, se a gente acha que o dólar sobe mais que a Selic. Se fosse assim, eu acho que tem que ter os dois, tá? Essa é a discussão. A Selic está lá, dificilmente, você até fez a pergunta, dificilmente o governo, pelo que já vem demonstrando, subirá a Selic. Parece que ele vai permanecer nos 14,25. Independente se IPCA, né, até por conta dessa matriz econômica de dar crédito, vamos investir, vamos comprar automóveis, quem lembra disso em 2009, que deu errado, obviamente. Não deu certo. Agora a gente olha esse cenário de Selic não subindo. O dólar então sobe mais 15% esse ano. Se continuar o Congresso não aprovando medidas, o governo continuar gastando, ela sem governabilidade, sim, o dólar vai continuar subindo e acredito que possa sim estar acima da taxa Selic no final do ano. Óbvio que tem que trabalhar com probabilidade, por isso que ainda acho que vale a pena montar uma operação em dólar via estruturados ou comprar cotas do fundo XP Global Credit, por isso que eu falei, pé de pano, é isso aí. Entre no site da XP, veja o mínimo para investir nesse fundo ou mesmo produtos estruturados. Tem a emissão, tá no relatório, a emissão do COI em dólar também, ou comprar call também de dólar. Se eu vou estar em algum programa na TV, não fui ontem no Conta Corrente, né? Hoje não irei, descansarei que a semana, desde a semana passada, foi extremamente árdua de viagens e tudo mais. Boa. Né? Então é impressionante isso. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O Fábio também perguntou de dólar, é exatamente o que você falou da parte doméstica e da parte externa. Estados Unidos devem seguir. Aí já respondo uma do SMP, também perguntou de como vai ser juros lá fora. A parte externa também segue para desvalorizar o real, porque os Estados Unidos devem subir juros mais vezes nesse ano. A questão é que justamente essa, SMP. Você pode olhar alguns dados da economia dos Estados Unidos e falar a situação não está tão boa, mas você pode olhar outros e falar que já está em recuperação. É esse final de recessão que os Estados Unidos estava no ano passado, passando para crescimento já. Então, alguns indicadores mostram a economia mais forte do que outros, justamente porque alguns setores se recuperam antes do que outros. E a discussão é muito forte, tem economistas bem renomados de um lado tanto de outro falando que a economia já está bem e não está bem, e que precisa subir juros, não precisa subir juros. Mas de qualquer forma o Fed parece ser bem determinado de que vão continuar a alta de juros nesse ano. A questão é mais se vai ser 2, 3 elevações na taxa de juros. Aí a gente tem que esperar. Hoje a gente tem um discurso de
Agora eu esqueci o nome do presidente do Fed, é o Fed de São Francisco. É importante ficar sempre atento ao que eles vão falar. O que eles vão comentar agora, depois dessa última reunião do FONC, que eles demonstraram mais preocupação com o cenário externo. Então, o dólar então segue para cima, o dólar segue se valorizando ao longo do ano. Boa. Bom dia, vocês poderiam analisar CETIP? Sim, CETIP é um ativo que a gente gosta, voltado principalmente para as emissões ali. Tem o COI, o Certificado de Operações Estruturadas, é registrado, é cetipado, então tende a crescer a receita por ali. A parte ruim só a GRV gravame. Fora isso, acredito sim que a BVMF deverá pagar um preço entre 42 e 43 reais. Ela tinha oferecido uma oferta a 39 reais, acho que tende a subir, faz muito mais sentido para a BVMF se unir à CETIP e ela tem caixa para isso. Quando se fala que investidor de longo prazo, se entende em compra de ações para aposentadoria ou compra de ações com intenção de valorização de um ano. Não, mais de um ano, tem que olhar 3 a 5 anos, mais de longo prazo, não só um ano, até porque no Brasil, olhar um ano é logo ali, ainda tem muita coisa para acontecer, mas um prazo um pouco maior. Não é para aposentadoria, para até utilizar para isso, mas um prazo um pouco maior. O que eu acho de CEMIG para potenciais dividendos, eu não gosto do ativo, acho que tem interferência governamental, vai continuar tendo interferência governamental, e eu não gosto de ativos para dividendos, eu gosto de comprar boas empresas que poderão pagar dividendos. Se ela continuar subindo, o dividend yield é baixo, e não quer dizer que se ela pagou dividendo, que a ação, para você ganhar o dividendo, ela tem que voltar. Era 10 reais, pagou 20% de dividendo, caiu para 8. Se ela continuar 8, você não recebeu esses 20% de diferença, esses 2 reais. Então só recebe se ela voltar para 10, porque ela só dividiu a ação e te deu uma parte. Em dinheiro, a ação que valia lá. Então não gosto de olhar nesse sentido não. Sobre a Alpargatas a gente quase não olha, a empresa teve uma parte que foi vendida, né, para JIF, lá do Joés, do pessoal, né, ali que está toda hora se falando da Camargo Corrêa vendendo, de operações, Lava Jato, tudo isso. Mas é uma boa empresa, Alpargatas, mas não olharia para pagamento de dividendos. Ambev, Vivo, essas tendem a pagar bons dividendos, BVMF, até os bancos também. O yield é de 6%, 7%, sim. Mas são empresas que estão negociando também a múltiplos baixos. Se vale a pena entrar vendido na Petro, acho que a Petro tende a acontecer um aumento de capital, ainda acho que não vai sofrer mais porque está difícil ali a resolução dos problemas da Petro. Para vocês, qual será o destino dos juros nos Estados Unidos após os dados fracos de PIB, inflação, pedidos de bens duráveis? Você já respondeu. Respondi aqui. Mas depois tem uma dele, mas vamos respeitar um pouco mais a ordem. Mas aí eu já vi que tem mais uma. Desculpa, senhor Gustavo. Sem problema. Desculpa, obrigado. Fico feliz aqui, sexta-feira, cometi uma gafe aqui com o senhor Gustavo Cruz. Ações de papel e celulose vai nas alturas para impressão de cédulas de real. Bicudo, se continuar o dólar subindo, tende a ajudar sim. Ela e Embraer, que hoje em dia a gente não prefere, dado que se China desacelerar com o preço de celulose para baixo, pode afetar negativamente essas empresas. Então a Embraer ficaria melhor nessa situação. A Gostinha perguntando para a gente analisar os fundamentos de Braskem. Braskem é uma empresa que a gente não gosta pelo controlador. Os dois controladores, Odebrecht e Petrobras. Petrobras tem tudo para vender a companhia. O dólar alto beneficiou a companhia. Ela fez um hedge cambial no terceiro tri, ganhou dinheiro com esse hedge. Os preços das commodities, a nafta é derivado do petróleo, o petróleo caiu, ela comprou mais barato. O dólar alto vetou a entrada de produtos petroquímicos importados, ela acabou se beneficiando desse cenário. Mas eu não gosto, muito por conta desses controladores, prefiro ficar de fora, não recomendando o ativo. Trade Boy, qual seria o nível do Ibovespa para ser ultrapassado para se figurar tendência de alta? Trade Boy, desculpa, que é totalmente fundamentalista, não olho o gráfico, só olho o gráfico de preço sobre lucro. Fora isso, eu não olho o gráfico de modo algum, sem preconceito, mas não olho. Vocês acham que o aumento da inadimplência no Bradesco vai superar as expectativas do próprio banco nesse ano e impactar negativamente seus resultados? Acho que ele por enquanto está controlado, né? Difícil dizer, até porque meu primeiro trabalho foi auditor, né? Eu fui auditor interno de banco, fiquei 2 anos na auditoria como estagiário. Você mostra o que você quiser, né? Resultado de banco você mostra o que você quiser. Você aumenta a provisão, reduz, você mostra o que você quiser. Mas acho sim que aparentemente os números estão controlados para as grandes empresas, pequenas, médias e micros não estão dando mais crédito. Tem um índice de cobertura extremamente alto, ainda acho interessante. Afinal, qual a melhor aplicação com rendimento mensal? Renda fixa, CDBs, o que a XP oferece? Celso, tem um monte, xará aqui, só que eu tenho um N. Tem um monte de aplicações, tem lá os valores mínimos, se for de curto prazo, se você quer liquidez diária, liquidez mensal, tem CDBs, depende do seu perfil. Se você vai querer uma liquidez mensal, tem que ser CDBs de curto prazo, né, que você pode aplicar, está garantido pelo FGC até 250 mil por CPF e por instituição. Entre na plataforma, dê uma olhadinha, porque muda constantemente. Às vezes teve uma demanda muito grande, ele saiu, acabou a oferta daquele produto, então muda constantemente. Isso solicito que entre na plataforma, sim, da XP.
Itaúsa ou Itaú no longo prazo acaba sendo muito parecido. Os dois, eu gosto dos dois. Tem que lembrar que Itaúsa tem a participação de 3,5%, né? Que é uma hold. Na Duratex não vai bem das pernas. Celso, para mim, da Fazenda, não. Deixa eu continuar aqui na XP, que eu sou mais feliz. Obrigado, Baia, mas sou bem mais feliz por aqui. Tem algo que explica essa alta de Elet meia, né? Você teve a melhora ali, o preço da energia. Se você reduziu o preço da bandeira, agora criaram uma bandeira rosa, né? Você gostou da bandeira rosa? Acho que vai ser indiferente não vai mudar nada. Não vai bater nada, mas para as empresas ali, geradoras de energia, com a melhor você pode ter um pouquinho de aumento no volume consumido e aí elas poderiam receber um pouco mais por isso, mas não gosto da Elet meia já sofreu bem, tem que lembrar isso no início do ano, depois voltou a se recuperar, principalmente com a possibilidade de venda de participação nas distribuidoras, a venda na CEL que ela quer vender vai ter que fazer ativo, mas o governo já falou que deve fazer um aumento de capital entre 5 bilhões e 900 até 7 bilhões se necessário. É outra. Começou com a Eletrobras, vem para a Petrobras e outra. Você me pega então respondendo a dele. Se os Estados Unidos está mais dependente do mundo hoje. Tá. Isso sim, acho que mesmo a economia fechada como os Estados Unidos está mais dependente, eles estão deixando bem claro, falaram, não tão forte dessa última reunião quanto tinham falado em setembro, que estão preocupados com a economia global, mas novamente falaram. Mas não falaram naquele nível de preocupação que eles tinham falado anteriormente em setembro. E lembrando só que na reunião seguinte, em outubro, eles já cortaram e subiram em dezembro. Então, é sempre bom lembrar que eles não estão com uma trajetória tão explícita, assim, tão definida. E com isso, a subida de juros por lá tenha sido prematura demais. Existem pessoas que falam isso, pessoas que falam que justamente eles deveriam cortar, mas aí eu já discordo um pouco. Acho que o próprio Fed falou que essa primeira elevação na taxa de juros seria algo que nos estudos do próprio Fed não teria um impacto tão forte assim, ou seja, a população, as empresas não deixariam de tomar algum empréstimo, fazer algum investimento pela essa primeira elevação na taxa de juros. E eles aguardariam um pouco para ver quanto que isso refletiria na economia, mas essa primeira eu acho muito difícil. Então eu não acho também que ele tenha sido tão precipitado. Agora, se eles vão repetir um pouco do que eles fizeram no passado, de sinalizar que o primeiro semestre de 2015 com certeza teria uma elevação na taxa de juros e ficar postergando, isso realmente é algo bem possível. Acho que realmente eles podem aguardar um pouco mais do que eles estão realmente falando. Isso eu concordo. É isso aí. Se a gente vê aumentos na Selic, a gente até falou sobre isso, o governo será obrigado a fazê-lo se a coisa continuar como está. Estava pensando em comprar CDB pré-fixado a 17,7%. 17,7%, 18% acaba sendo uma boa. Para pós-fixado, a gente ainda prefere IPCA, famoso índice de preços ao consumidor. Gostaria de saber o potencial de Cosan. A gente prefere no setor São Martinho. Cosan ainda tem um problema, não só a Rumo, né, que vai precisar aumento de capital ou não, agora vai ter injeção de capital, um bi, por isso que melhorou a Rumo. Mas ela tem outras empresas ali. A Comgás vai muito bem, mas ela tem outras empresas ali. Quer pegar só a alta do etanol, né, o benefício da gasolina cara, a possibilidade de CID e também o preço de açúcar elevado? Vai em São Martinho, que tem uma excelente gestão também. Mas Cosan pode andar também com essa situação. Se a gente já falou do plano de crédito, sim. Quais as principais consequências diretas aí? A gente não vê tanta, né? Tem que ver utilizar o FGTS ou não. Como é que vai ser esse FGTS? Tá até falando ontem no Conta Corrente. Se te derem um crédito, imagina o seguinte, você tá novo aqui, você tem pouco FGTS, obviamente. Mas você tem lá um montante de FGTS parado. E rende 3% ao ano. Você fala, mas ó, eu vou te emprestar, vai custar 5% ao ano. Pô, vou querer tomar tudo, pegar, olha, eu quero um crédito, 5% ao ano, eu quero esse crédito, pega o banco e compra o tesouro, compra o IPCA mais. Isso aí. Não é? Aproveita. Cobra 5, cobra 7, não tem problema. Aproveita. Vou ganhar 18. A diferença vai ser 11. Pô, vou ganhar dinheiro em cima do meu FGTS. Por que ele não deixa eu sacar o FGTS se o FGTS é meu? Boa pergunta agora. Em vez de utilizar como crédito, por que ele não deixa eu sacar se o FGTS é meu? A gente vai ver possivelmente algo parecido com o que a gente viu nos últimos anos que a gente estava falando, muito crédito para agrário, que aconteceu isso. Pessoas falavam que iam investir em fazendas, pegavam um empréstimo de 200 mil, plano de investimento de 20, nem 100 mil dava, o resto aplicava. Falava que o investimento não deu certo, o dinheiro rendia, pronto. Pode acontecer isso novamente, só que de outra forma. Aí perguntaram do Japão aqui, hoje não foi só a taxa, foi a taxa de juros e o compulsório passou de 0,1% para menos 0,1%.
É um pouco também o reflexo do que está acontecendo com a China, né? O Japão está bem conectado com a economia chinesa. O presidente do Banco Central do Japão, mais uma vez, deixando claro que eles vão fazer o que for possível, que o programa ainda pode ampliar, que eles não querem deixar algo parecido com o que eles fizeram em dezembro, de demonstrar qualquer possibilidade de freio no pacote de estímulos para não conter nenhuma possibilidade nas expectativas de inflação. Eles querem deixar o mercado acreditando que eles podem fazer quanto for necessário para que a inflação volte, para que a inflação atinja os 2% no longo prazo, algo que está bem difícil para eles. Mas, de qualquer forma, o mercado recebeu super bem. Eles não ampliaram o programa de 80 bilhões anual, continua 80 trilhões de ienes anual, algo que eles devem fazer ao longo do ano de 2016, a elevar um pouco mais esse programa, a compra de ativos subir nesse patamar. Mas, de qualquer forma, tem esse lado bom, que o mercado reagiu bem, mas, de qualquer forma, você também tem aquela parte que você pensa, a situação econômica do mundo parece estar um pouco mais preocupante do que aparenta, com uma revisão do FMI, Banco Mundial sempre para baixo do crescimento global, e as economias precisando fazer cada vez mais estímulos, os bancos centrais precisando cada vez mais estímulos para suas economias, né? Então, passar um pouco para você, depois eu tenho uma comentada de China também, que eu vi que surgiu aqui. Isso aí, vamos lá. O dia em que ocorrer a concretização da negociação da Braskem, qual seria o efeito na ação? Marcos, depende. Quem vai comprar, se é um investidor estratégico em petroquímica, qual o preço que ele pagou? Então não dá para dizer sem saber isso. Até porque quem quer comprar da Petrobras tende a pagar um preço menor, né? Porque sabe que ela está endividada pra caramba. CEMIG não está num preço-lucro excepcional, sim. Chama atenção, sim, Sérgio, o preço sobre lucro do ativo. Mas a gente prefere ficar de fora. Você pode... A gente estava citando isso ontem, né? Você pode dormir com a Xuxa e acordar com o Pelé, né? Comprando esse tipo de ativo, né? Tem gente que quer gostar, né? Mas tudo bem. Mas qual a chance do Brasil tornar o dólar flutuante na possível troca de governo, como ocorreu na Argentina? Para onde iria o dólar? Ele tá dando uma indireta que o dólar não é flutuante. O nosso dólar é flutuante. Sim. A Argentina era diferente, você não podia comprar dólar, eu tive lá no passado. Uma flutuação flutuação limpa, né? Não seria uma flutuação suja, que nem acontece um pouco. Desculpa, agora a pergunta era... Garoto novo com problema de memória. Qual era a chance de ficar flutuante? Bom, o dólar é flutuante. Já tá de ficar ainda mais limpo. Já respondeu? Ah, tá bom. Eu não entendi. A pergunta tá falando alto e a pergunta é se é flutuante, é flutuante. Eu não entendi se virou programa Debiloid, pô. Virou programa de comédia isso aqui, cara. Vamos lá. Acorda aí, dá um café pra ele. Eu ainda tenho que gravar mais um vídeo, 13h, um vídeo sobre certificado de operações estruturadas. Mas vamos lá. De ficar mais flutuante, se não... Já foi, cara. Não eu não entendi. Deixa pra lá. Tá peguei o começo da pergunta. Fica tranquilo. Depois você bebe água com açúcar. Se houver impedimento, né, aí da presidente Dilma, o Henrique tá perguntando, tem chance do Armílio entrar na Fazenda, porque se continuar essa matriz, tem que fazer concurso público. Primeiro assim, acho que não é que não possa descartar impeachment, mas eu acho que a probabilidade agora é baixa. E o Armílio, dependendo do governo que vai assumir, o PMDB, será que vai chamar ele? Mas você tem duas soluções aí. Eu tô menos pessimista. Por que eu tô menos pessimista? A gente já vai estar olhando 2018, né? Ela fica por lá, leva para 2018. Em 2018, só o Macri entrou. O que ele fez? Foi espuma. Desvalorizou o câmbio, todo mundo sabia. Ele não usou passagem. O que ele fez? O que ele fez, Gustavo? Ele não fez nada assim. Concretamente, em 1 mês e 10 dias, 40 dias que ele tá lá, não houve nada assim. Não, ele tá fazendo absurdo. Não, ainda não. Então, assim, só dele entrar lá, conseguiram 20 bilhões em Davos de investimento, 20 bilhões de dólares, 1 bilhão só da Coca-Cola, né? Você teve a melhor, o CDS, o risco país da Argentina, é mais baixo do que o do Brasil, e o Brasil tem reservas cambiais, lá não. Então, assim, em 2018, saindo a primeira pesquisa em março de intenção de voto, fevereiro, ou seja, praticamente daqui a 2 anos, mostrando, não vou nem citar, mas partidos à frente, PT em quarto, quinto, nem indo para segundo turno, você já vai ver uma melhora de expectativa. O Temer ontem falou, a gente vai vir com candidatura própria. Temer falou, impeachment meio que morreu. Então, assim, já tendo essa perspectiva, só lembrando, em 2014, em março, na primeira pesquisa de intenção de voto, aparecia presidente Dilma ganhando em primeiro. Bolsonaro foi a 44.
lambeu para depois ficar hipervolátil no ano de 2014. Então a expectativa de melhora, de mudança de governo, já acontece no início de 2018, eu pelo menos acredito. Por isso que eu falo, seriam mais 2 anos e não 3, olhando o início só em 2019. Certo? Certo, exatamente. A gente precisa, se essa perspectiva melhorar, é o que a gente fica falando no começo do programa. As sondagens mostram que os empresários, consumidores, serviços, todas as sondagens mostram que está difícil a expectativa, não conseguem traçar cenário, falta transparência. Com tudo isso, dificulta e prejudica ainda mais a economia, a retomada do crescimento. Só respondendo aqui, perguntaram de China, como que está a economia, a gente até comentou ontem na reunião. Os economistas estão um pouco menos críticos com a China do que o mercado está bem, a turbulência, a volatilidade excessiva nos mercados de lá. O resultado do PIB desse ano da economia chinesa, fechado de 2015, mostrou realmente o que é intencional, investimentos caindo, indústria recuando, serviços de consumo subindo, então realmente tudo aquilo que eles desejam, tudo aquilo que é o planejado. Mas sempre tem a questão da transparência, estão batendo muito em cima de quanto realmente dá para confiar nos dados, se realmente está crescendo no nível de 6,9%, se não está bem mais baixo, 4%. E foi o que a gente falou. Na semana que divulgaram o PIB, uma semana depois, o presidente da Instituição de Estatísticas da China foi preso, alegando corrupção no governo. Então, fica sempre a dúvida se realmente dá para confiar ou não. Vai continuar. Pegar mais perguntas. Isso aí. A possibilidade do BC dar novo cavalo de pau e passar a baixar a Selic, mesmo com as expectativas de inflação desencoradas, acho difícil esse MP, mas com esse governo tudo é possível. O Banco Central, aparentemente, hoje tinha muitas notícias nos jornais falando que eles vão esperar, vão aguardar, que agora, para as próximas reuniões, qualquer mudança está difícil. A gente pode chegar em 2 cenários, justamente no final do ano. O Banco Central acalmar as coisas, o Banco Central pensar em cortes de juros que nem estavam pensando anteriormente. Ou a gente caminhar para um cenário mais anos 80 de Banco Central ter que subir juros só para corrigir juros real, né? Podemos ir para um para outro, vamos ver. O que a gente acha de Pão de Açúcar está começando a ficar atrativo, mas ainda não está. Não recomendo exposição. Você tem a exposição à Via Varejo, que é Ponto Frio e Casas Bahia, que não param de demitir. Demitiram 11 mil profissionais até o terceiro tri, sendo no terceiro tri 6 mil profissionais. Vem fechando lojas, o varejo vem passando por um problema. Fora isso, same-store sales, a parte de alimentos, venda das mesmas lojas do Pão de Açúcar vem caindo, vem caindo, real, né, queda real, porque não consegue nem repassar a inflação, o cenário segue complicado, não recomendamos ainda Pão de Açúcar para ter em carteira. Vocês aconselham o Banco do Brasil para estratégia de dividendos? Também não. É um cenário ali, o banco pode ser utilizado para conceder crédito e aí vai gerar um problema para o banco. Não recomendamos bancos públicos, né? Caixa, se fosse o caso, se fosse aberto. Banco do Brasil, nem BNDES. Qual seria a melhor ação para dividendos hoje? Henrique, a gente tem nossa carteira de dividendos, está no site, pode checar. Carteira de dividendos de mensal com um desempenho bem melhor do que o índice nos últimos anos, todo ano, graças a Deus. Nesse cenário pós-Copom, um título pré-fixado para 2019 é uma boa opção? Depende, Quinhão, de quanto é esse título pré-fixado. A Eletropaulas, a ação saiu, né, ano passado de 18 foi para 6,70, depois de segunda para cá ela vem subindo, sim, com a expectativa melhor, principalmente por conta dessa bandeira tarifária que a gente falou. Não sei se você já respondeu isso aqui, do Gustavo, com tantos erros na condução macroeconômica, declarações desastrosas, ideias atrasadas e erros da condução política. Dá para o governo se demonstrar digno de confiança a essa altura, mesmo se fizer tudo o que o mercado quer e precisa? No passado foi uma prova de que o mercado estava disposto a acreditar no governo com o Levy, né? Sim. E o Levy saiu. Então, com isso, fica difícil acreditar que nesse governo vai acontecer alguma coisa parecida com o que teve o Levy. Então, a resposta é praticamente não, né? Acho muito difícil uma mudança. Tudo está indicando que a gente vai voltar para o que estava sendo antes do Levy, né? Não para uma guinada que nem você está sugerindo aqui. Então, difícil. Boa. Se a gente acredita que se o Banco Central fosse realmente autônomo no Brasil, as condições econômicas poderiam melhorar, independente de novos investimentos? Se tivesse mais credibilidade, alguma outra parte, sim. Né? Isso. Érica, na opinião de vocês, apresenta bons fundamentos, apesar do momento difícil para o comércio? Não, o semi-store sales caiu 5,6%, se eu não me engano, ou seja, vendo mesmo as lojas, menos 5,6%. A inflação de 10%, ele entregou quase 16% nessa brincadeira, ou seja, cenário muito complicado para ela,
vai continuar fechando lojas, franqueados não investindo, um cenário ainda complicado, não teria. O varejo tivesse que ter ser a loja americana, as lojas Gênia. Como funciona títulos de IPCA 2035? Posso resgatar antes disso? Pode sim, mas você tem que tomar cuidado que às vezes você pode tomar um prejuízo por conta da taxa ali de venda do tesouro que o governo recompra. O Focus apontou o dólar para 2016 e 2017 para 4,30 e 4,40, sendo que o fundo do poço está ficando mais próximo. Não está um pouco exagerado da gente, Schirmer, ou do Focus? Essa é a pergunta, né? É olhar muito longo, né? O relatório Focus ele vai ajustando no decorrer do tempo, né? Numa palestra que eu fiz no Sul, o cara falou, por que vocês erram tanto? Eu não sou economista. Então eu falei, eu não erro porque nesse sentido eu não sou economista. Mas é porque a gente teve... de coisa aconteceu também. Ano passado, Levi, o Manteiga saiu no outro ano, Nelson Barbosa, déficit, perda do grau de investimento, aconteceu tudo e mais um pouco, né? Tempestade perfeita. E o ideal justamente, isso é uma crítica também pro governo, né? Porque o ideal você não era errar tanto, né? Era errar na margem ou ficar mais próximo. É uma prova justamente de que falta, que você não consegue traçar um cenário, que falta um plano de médio e longo prazo para você conseguir ter estabilidade, as empresas conseguirem olhar para o que vai acontecer nos próximos 5 anos, que nem vocês falaram. Se conseguisse olhar para os próximos 5 anos e falar, o câmbio vai no máximo até tanto, não dá para oscilar mais do que isso, mas não dá. Então falta e vai prejudicando a economia como um todo. Aí o empresário deixa de fazer o investimento, a empresa lá de fora deixa de entrar no país e por aí vai. Aí só para responder uma que ficou para trás do SMP, da sobrevalorização do dólar, se isso é ruim para a economia de lá, sim. No final do ano passado, novembro, o Stanley Fischer, o vice-presidente do Fed, ele divulgou um trabalho bem interessante, mostrando o quanto que o dólar valorizando ia prejudicando a economia dos Estados Unidos. Agora os números de cabeça eu vou ficar devendo, posso falar hoje no fechamento, se estiver aqui, posso trazer de novo. Mas a sobrevalorização do dólar trazia um efeito deflacionário no país e recessivo também no médio prazo, no curto médio prazo. Então sim, eles estão atentos a isso e está acontecendo e eles ficam preocupados com isso para não prejudicar muito o setor exportador do país. Então realmente eles têm isso no radar sim, isso não é algo desprezado nem um pouco por eles. E o Stanley Fischer é um dos membros mais influentes do Fed, não é à toa que ele é o vice-presidente. É isso aí, pessoal, falando de Itaúsa, a gente gosta, segue recomendando Itaúsa, Itaú, a gente está aumentando Itaú na nossa carteira recomendada mensal, segue gostando do ativo, negociando a múltiplos baixos, empresa extremamente bem gerida. Já ficando por aqui, tempo estourado, né? O Gustavo volta hoje aí, no final do dia, no fechamento do mercado, eu volto segunda-feira na reunião matinal, a gravação agora para fazer do COI sobre Ibovespa, sobre proteção no Ibovespa. Da minha parte, um grande final de semana a todos. Obrigado pela audiência e paciência de vocês. Até segunda-feira. Tchau, Celso. Pessoal, até mais tarde. Um bom almoço para todos.